de ternura numa expressão da face em júbilo edificante, mediante a palavra bem dosada com expressões de equilíbrio, terçando armas ao lado, quando ele necessita de alguém e participando com ele da experiência da fé, no amanho do solo dos corações com o arado da caridade e a perseverança do tempo, são atestados inequívocos de aplauso e nobre encômios. Jesus, o modelo excepcional de todos nós, nunca recebeu dos que o cercavam a dúvida, porém, a suspeição rude, a injunção negativa, a coroa de espinhos, o cetro do ridículo, o manto da chocarrice e a cruz da ignomínia. Sim, ele os aceitou em silêncio, e, não obstante, representava a verdade máxima que jamais a terra recebera. Não pretendas, a serviço dele, superá-lo sem lograr sequer o que ele jamais almejou, o triunfo equivocado das criaturas humanas. Preserva-te nos postulados e tarefas do bem e ocorra quanto ocorrer, se-lhe fiel sem fantasias, sem enganos e sem aceitar as expressões encomiásticas que a tantos têm iludido e derrubado no cumprimento do dever. Oitava parte. Da lei do progresso. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. 792. Porque não efetua a civilização, imediatamente, todo o bem que poderia produzir. Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. O Livro dos Espíritos. Diante do progresso. Embora os respeitáveis índices que atestam as valiosas conquistas do progresso científico, nos múltiplos campos de realizações, não te descures da ação evangélica nos cometimentos evolutivos a que te afervoras. A astronáutica sonha por atingir as estrelas e decifrar-lhes a grandeza. O Evangelho permanece cuidando do homem na terra, elucidando quanto aos deveres que lhe cumpre realizar. A cibernética elabora técnicas para lançá-lo com segurança através das distâncias imensuráveis. O Evangelho luta, porém, para equilibrá-lo na sociedade onde cresce espiritualmente. A ciência em geral tenta resolver os problemas que afligem a criatura impelindo-a para fora. O Evangelho projeta-lhe claridade íntima, ajudando-a a romper as amarras que a fazem infeliz. Os métodos científicos atam os seres às conjunturas da sua limitação. O Evangelho libera-os dos impedimentos que os retêm na retaguarda da evolução. O tecnicismo procura amenizar as asperezas e as constrições que decorrem do mundo moderno. O Evangelho elucida quanto à razão dos sofrimentos e elimina os óbices que impedem o homem de avançar. Ninguém como Jesus conseguiu, jamais, produzir tão elevados padrões de valorização do homem, sem as complexidades de que hoje se utilizam as criaturas, sem que logrem expressivo êxito. Desfilaram ante ele os mais diversos biótipos humanos e sociais, recebendo seguras diretrizes. A todos dispensou a mesma solidariedade fraternal e moral, sem alarde, sem restrição. Não se utilizando de qualquer tipo de prolixidade, ensinou a metodologia do amor que cobre a multidão dos pecados, mediante a vivência que se permitiu, amando indistintamente. Da chamada rala ergueu protótipos de nobreza e da nobreza temporal levantou a culminância da dignidade real príncipes e doutos, através dos mesmos recursos de ternura e sabedoria. O progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se aure no Evangelho, sempre atual. As conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. Para serem autênticas as aquisições humanas, devem alicerçar-se nos valores éticos, sem os quais o conhecimento se converte em vapor tóxico que culmina por aniquilar quem o detém. Estudo, pesquisa, sim, mas amor também. Examinando a problemática da evolução, os mensageiros encarregados da codificação espírita foram taxativos: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo. Nem o amor sem equilíbrio, arrebatamento que revela a paixão é desconcerto interior, nem a instrução intelectual sem o conteúdo de amor, a transformar-se em vapor alucinante de vaidades perniciosas quão destrutivas. Sem o equilíbrio das duas asas a ave não consegue voar, plainando nas alturas. Amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos, progresso que, não obstante as paixões nefastas ainda predominantes na natureza animal do homem, será impossível de ser alcançado. Inexoravelmente o homem avança e sem apelação crescem as sociedades na direção da felicidade, porque é da lei que o espírito jamais retrocede,
progredindo sempre e com ele a sociedade humana, representada pelas nações, evoluindo sem cessar. Diante do destino. Falso conceito sobre os que estão fadados ao mal. Equivocado o ensino de que a sorte é responsável pelo destino de cada homem. É absurda a teoria em torno dos que devem irremissivelmente sofrer desgraças. Lamentável a ideia que impele o ser a fazer o que deve fazer na contingência do erro e da desdita. Sem fundamento a asseveração da fatalidade para o infortúnio e o destino individual resulta dos atos de cada criatura. Por isso mesmo, a todo instante, sofre injunções positivas e negativas que lhe alteram a planificação. No determinismo das leis, há opções que decorrem do comportamento do espírito em experiência evolutiva, dispondo e orientando sempre para as trilhas liberativas e felicitantes. Ninguém, portanto, em desvalimento, atirado à irrefragável derrota. Querer ou não querer, esforçar-se ou não pelo triunfo pessoal, depende de cada aprendiz da vida. Assolado, perseguido por fatores inditosos, arrojado a situações perniciosas, mesmo assim o homem é responsável pela sua acomodação tácita ou pelo empenho de superação das injunções, que devem funcionar como valiosas experiências para a fixação do dever nobre, do bem atuante nos painéis da sua mente encarnada. Assodado por inspiração obsessiva ou compelido pela impulsividade malsã de companheiros aturdidos, a responsabilidade da decisão te pertence. Não transfira as culpas, escudando-te no destino, ou no propelimento da natureza íntima, ou nos fatores circunstanciais. Reencarnação é oportunidade de soerguimento e não de desaire ou queda. Acompliciamento com o mal é afinidade para com ele. Sintonia com o bem é sede de amor e ânsia de felicidade. A ascensão ou a queda será decorrência do teu livre-arbítrio, desde que, em todo momento, o Senhor te faculta recursos excelentes com que podes discernir, optar e agir. Em situação que te pareça aziaga, ao invés da deserção do dever, da revolta precipitada, do desvario, recolhe sensatez, prudência, amadurecendo intimamente e interiormente modificando-te. Lição é o prêmio da vida, como a experiência representa a aquisição preciosa do esforço pessoal, intransferível. De forma alguma desistas de lutar, de tentar em esforço de reabilitação, de repetir a tarefa até lograr a vitória. Só a fatalidade para o bem sendo as determinações de provação e expiação, capítulos e ensaios redentores para os equivocados que se demoram nas experiências primárias de evolução. Dores e justiça. Semelhantes à sementeira produtiva, imbatível, elos que retornam. Sofrimentos que supunhas superados dilacerando as fibras do espírito, obstáculos imprevisíveis de que já esqueceras, causando receios justificados, danos morais para os quais te acreditavas preparado, espeziando tua fortaleza íntima, enfermidades contínuas cansando tuas disposições de otimismo, problemática financeira reduzindo possibilidades aquisitivas, angústias que dormiam anestesiadas, volvendo, imprevisíveis, ameaçadoras, debandada de amigos e afetos que foram adiante, deixando-te quando deles mais necessitavas. E, inumeráveis outras conjunturas afugentes, conspirando contra os teus esforços de progresso e ascensão. Todavia, só assim progredirás, ascenderás. O aguilhão é, por enquanto, o mais eficaz impulsionador para muitos espíritos. Clima de paz, conforto fácil e família ditosa geralmente criam problemas outros, que somente no grabato de aflições vigorosas podem ser considerados. Não recalcitres, por isso, nem renteis com os desesperados, engrossando suas fileiras. Isto também passará, como já transitaram no tempo e no espaço outras conjunturas e acontecimentos. Os que se supõem vitoriosos estão semeando amanhã. Não poucos deles, embora fartos, atiram-se assolados pela monotonia que dizem sofrer aos espetáculos fortes da leviandade que produz loucura, tentando emoções novas. Correm atônitos ou desfilam fantasiados e iludidos, invejados, mas igualmente insaciados. Refesteilam-se na comodidade, todavia, carregam outros problemas, que não te são peculiares, graças à posição em que te situas. Agradece a Deus a carga de penas que te sobrecarrega, no entanto te proporciona benéficas reflexões, fazendo-te sonhar com amanhã tranquilo. Não penses exclusivamente em termos de atual reencarnação. Reflete na dimensão da vida futura, a verdadeira, e promove os teus dias por vindouros carpindo e resgatando as dores que te alcançam, provindas de qualquer procedência,
certo de que a justiça da paz te encontrará, como já te atingiu a justiça para o resgate. A libertação não precede a caminhada redentora. Não te amofines, prosseguindo otimista, haja o que houver. Vícios e delitos. Condicionamentos passados fortemente fixados nos tecidos sutis do espírito ressurgem como incontidas impulsões, que se transformam em vigorosos senhores dos que lhes padecem a injunção. Procedentes do pretérito espiritual, fazem-se de laceração da alma desde cedo, quando o processo da reencarnação se consuma. Constituem imperiosos tormentos que aparecem reiteradamente, dominam e destroem os seus êmulos. Formam as paisagens lôbregas do mundo moral da criatura humana. Tomam corpo em decorrência dos maus hábitos, estimulados pela insensatez, cultivados pela permissividade social. Assumem aspecto inocente e se incorporam à personalidade, tornando-se uma segunda natureza que absorve os recursos superiores da vida, culminando por se viciar e vencer os que derrapam na sua inditosa direção. Defluem de inspirações perniciosas de mentes desencarnadas, em processo insinuante de obsessão simples, que se converte em subjugação selvagem, mediante a qual os cômpares se sustentam e se extremunham, infelicitando-se reciprocamente em doloroso processo de longo curso em que se interdependem, amargurados. Possuem uma gênese e uma gama diversa e complexa. Todos decorrem do espírito dúbio e procedem da fraqueza interior dos que se acompliciam em consórcio de dependência inditosa. Florescem, pestilenciais, na alma, na mente e no corpo. São paixões dissolventes que envenenam com tenacidade, em programática segura. Seja sob qual aparência os descubras em ti, não lhes des trégua. A mentira inocente estimulada transforma-se, um dia, numa calúnia bem urdida. Uma taça de licor singela, repetida, faz-se veículo de alcoofilia martirizante. Um delíquio moral momentâneo, aceito com naturalidade, abre as portas da dignidade à corrupção. Sê severo nos teus compromissos morais, nas tuas relações sociais, impondo-te elevação e austeridade. Um descuido, uma concessão e se estabelecem os vínculos inditosos. Morigeração e cuidado deves manter, mesmo que os outros se favoreçam. Com maior soma de liberdade, a fim de preservar-te das artimanhas dos vícios e delitos que trazes do ontem, que podes adquirir hoje e que estão fáceis por toda parte. Sublimes realizações, tarefas nobilitantes que suportaram graves investidas do mal, homens e mulheres resolutos que se ofereceram ao bem e ao dever, tombaram, inermes, ante os vapores dos vícios sociais e delitos morais aparentemente ingênuos, que terminaram por vencer as decisões robustas em que fraquejaram. Vigie e perscruta teus sentimentos. Se descobrires tendências e inclinações, não adies o combate, nem te concedas preguismo. Luta e vence-os de uma vez, arrebentando os zelos mantenedores da viciação e dos delitos, a fim de lograres o êxito que persegues, anelas e necessitas. Passado e dor. No passado espiritual de cada criatura se inscrevem as causas dos sofrimentos humanos. Enfermidades irreversíveis, problemas teratológicos, perturbações psíquicas de largo porte, limitações e mutilações físicas, degenerescências orgânicas e mentais, aberrações congênitas procedem do uso indevido e abuso do livre-arbítrio quando de outras experiências evolutivas em reencarnações pregressas. É das leis divinas que ninguém pode abusar impunemente dos tesouros inalienáveis de que usufrui na condição de ser inteligente. A realidade física impõe deveres para com os implementos orgânicos e as delicadas peças encarregadas das manifestações intelectuais, concedidas pela divindade para a aquisição de sabedoria e felicidade para o espírito em evolução. Os desregramentos de qualquer expressão impõem necessidades reparadoras que gravam nos recessos do espírito as matrizes que organizarão as futuras engrenagens de que se utilizará a vida para realizar as altas finalidades. Não obstante os problemas e as dores que traduzem necessidade urgente de reparação interior, é também da lei que toda aquisição de ordem superior funcione como bênção que faculta a liberação carcerária no programa de resgate espiritual. Equivale a uma compensação de que se utilizam os benfeitores da humanidade para minimizar as angústias e expiações necessárias aos causetas, em razão da própria depuração. As leis que regem o universo são de amor, e o amor não implica em conivência com os engodos e erros do ser amado, antes se estabelece mediante o impositivo da sua libertação e da sua ascensão para Deus.
Normalmente os que padecem determinadas constrições orgânicas e mentais, como expurgatórios abençoados, se tornam causas de dores angustiantes para pais, familiares e amigos. Ocorre que todo aquele que se encontra vinculado direta ou indiretamente aos que expunge, aí não estão a expensas do acaso, na condição de vítimas que sofrem injustamente. Não há equívocos no estatuto divino. Antigos comparsas, sequazes de loucuras, émulos e estímulos de desequilíbrios, fatores causais de suicídios chocantes e homicídios hediondos renascem no mesmo grupo genético, a fim de participarem do resgate das suas vítimas ou dos seus compares. O mesmo ocorre em relação aos seres queridos que retornam à vida espiritual de surpresa, deixando na retaguarda pais e amigos com a alma dilacerada. Antigos suicidas, que volvem a cumprir período não resgatado, vinculam-se àqueles antigos amores que os levaram à alucinação autocida, deixando-os mergulhados na rude saudade, mortificados pela dor. O presente, porém, é insância sublime que a todos compete aproveitar. Enxugue o pranto, transforma a saudade em sinfonia de esperança, atende a enfermidade, conduze resignado à cruz dos padecimentos libertadores, confia e espera. O amanhã será o teu dia de sonho e de bem-aventuranças. Não desfaleças ante as conjunturas aflitivas. Desde que provém-se do passado de erros e perturbações, edifica o teu porvir de venturas, amando, servindo e renunciando desde agora, porquanto o bem é a única linguagem eterna a produzir incessantemente felicidade plena e sem jaça. Prosseguir sempre. O desfalecimento na luta traduz, não raro, a fraqueza nos propósitos esposados. Quando essa ocorrência incide nos expressivos labores que objetivam os ideais de enobrecimento humano, com vistas à comunidade onde o trabalhador se acha situado, a atitude de desânimo se faz mais grave pelas implicações de que se reveste. Não apenas constitui fator dissolvente na coragem de todos, como se revela a debilidade de convicção. Quem se dispõe ao ministério da iluminação própria, alargando possibilidades em relação ao próximo, deve estar consciente de que o seu empreendimento é sacrificial, e todo o esforço deve ser empregado sem as amplas aspirações de recompensa imediata, entendimento geral, aplauso público. No serviço deve-se descobrir a emulação para o desiderato, conscientizando-se cada vez mais do quanto deve ainda fazer, ao constatar insucesso no serviço realizado. Diante da agressividade que explode ameaçadora, indispensável redobrar a paciência, em face da deserção de colaboradores antes devotados, mais ampla fidelidade ao serviço, junto ao desespero coletivo, confiança inabalável, se graçam a maldade, o comentário ácido, a ingratidão mesquinha, o rigor dos fiscais da inutilidade, a sanha feroz dos perturbados em si mesmos pelas paixões mais vis, indubitavelmente são exigidas maiores somas de renúncia e fé, persistência e otimismo, porquanto, no solo sáfaro, são imprescindíveis mais adubo e irrigação para o êxito da sementeira, o mesmo ocorrendo, nas paisagens inditosas dos espíritos equivocados. Desfalecer, porém, na luta, nunca. O êxito de uma engrenagem complexa depende da exatidão de cada peça. A eloquência de um discurso decorre da colocação correta de cada palavra na elaboração do conceito harmonioso. A musicalidade sinfônica pertence ao ajustamento de cada nota melódica. O mesmo acontece de referência aos empreendimentos superiores a que te vinculas. Momento a momento, ação a ação, esforço a esforço lograrás a meta, se prosseguires sempre, sem pressa, todavia sem desânimo. Cada dissabor que experimentes sem descoroçoamento, na estrada do bem, é um êxito no entesouramento de bênçãos íntimas. Toda dificuldade defrontada no desdobrar dos esforços torna-se um convite à mais eficiente reflexão para a segura superação. Aquele que desiste, vitimado pelo receio injustificado ou arrimado ao desânimo indesculpável, perde o excelente veículo da oportunidade que lhe propiciaria o triunfo sobre si mesmo, granjeando a felicidade pela farta sementeira do amor, assimilar-lhe o caminho vencido. Aos sinais de cansaço, inquietação íntima, desânimo sorrateiro ou indiferença em plena atividade fraternal, resguarda-te na oração e cuida-te. Inimigos embaraçosos que se exteriorizam de ti mesmo bloqueiam os centros de interesse, frenando os teus impulsos nobres, com iminente perigo de arrojar-te nas rampas da desdita e da loucura. Impõe-te vigilância e porfia. Armado com a couraça da fé e os hábeis recursos da perseverança, da humildade e da caridade no coração,
conseguirás readquirir a confiança e o otimismo, porquanto a fé remove montanhas, quando o amor ilumina a alma e se prossegue no dever, conforme elucidou Jesus. Nona parte. Da Lei de Igualdade. 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, os sou luz para todos e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. O Livro dos Espíritos. Críticos impiedosos. Não te permitas a atribuição de avinagrar as horas de outrem mediante o ingrediente da crítica contumaz ou da censura incessante. Há muitos críticos na terra que apenas veem o que lhes apraz, conseguindo descobrir humilde cascalho no leito de um rio de brilhantes preciosos. Sua argúcia facilmente aponta erros, aguça detalhes negativos, embora insignificantes. São perfeccionistas em relação às tarefas alheias, combativos contra os companheiros de lide, nos quais sempre descobrem falhas, descoroçoando, facilmente, quando no lugar daqueles aos quais combatem. São críticos, porém, incapazes de aceitar as apreciações que os desagradam. Quando advertidos ou convidados ao diálogo franco, de que se dizem partidários, justificam os enganos e justificam-se, não admitindo admoestações ou corrigendas. Ah, sim, muitos desses críticos na terra. Ouvi-os, mas não te detenhas nas suas apreciações. Segue adiante e porfia sem desânimo. Eles também passarão pelo crisol das observações alheias, nem sempre sensatas ou verdadeiras. Sê tu aquele que ajuda com alegria em qualquer circunstância. Mesmo que te agridam, ora por eles e não os ames menos. Não tens o dever de agradá-los, é verdade, porém não os tenhas como inimigos. Sem que o saibam ou porque insistam em ignorá-lo, necessitam de tua amizade pura e desinteressada. Assistido por tais críticos impiedosos e por eles insistentemente perseguido, fiscalizado por tais defensores da verdade e por eles combatido, seguido a cada passo por frios e céticos reprochadores e por eles azorragado verbalmente, Jesus prosseguiu sereno, por saber que os doentes mais inditosos, são os que se recusam a reconhecer a posição de enfermos, quando os piores cegos são aqueles que não querem ver buscando o reino dos céus. Não contes com os enganosos aplausos da terra, bendizendo os teus críticos, os fiscais insensíveis da tua conduta, que, sem quererem, te impelirão para Jesus, o fanal que desejas honestamente lograr. Julgamento errôneo. Por imprevidência permites que a mágoa se te assenhoreie do íntimo face ao triunfo de pessoas arbitrárias, ardilosas e desonestas. Examina-lhes, superficialmente, as atitudes, e, como os vês alçados ao triunfo transitório do mundo, deixas-te consumir por insidioso despeito, se não por surda revolta, como se estivesses a tomar nas mãos as diretrizes da vida para agir conforme as aparências. Crês que mereces mais do que eles, os insensatos e perversos, que galopam sobre a fortuna e a glória, sem te dares conta de que as determinações divinas são sábias e jamais erram. Ante os problemas que te surgem, comparas a tua com a existência de filhos ingratos que tudo recebem, de esposos infiéis que são bem aceitos no grande mundo, de amigos desleais que, não obstante, vivem cercados pela bajulação dourada. Não te agastes, porém, indevidamente. Corrige a visão e muda a técnica de observação. Cada espírito é um ser com programação própria, fruto das suas realizações pessoais. Não se pode examiná-los e julgá-los em grupo. Aliás, ninguém pode com acerto total julgar o próximo. Conveniente, por isso, fazeres a parte que te compete, na programática da vida e prosseguires sem desfalecimento, nem desaires. Ontem estiveste aquinhoado com a mordomia de valores que desperdiçaste. Já fruíste de afeições abnegadas que desconsideraste. Passaram pela porta das tuas aspirações alegrias e bênçãos que malsinaste. Por algum tempo sobre os teus ombros pesaram as cangas da governança e da responsabilidade, que arrojaste fora leviamente. Amigos cantaram aos teus ouvidos as músicas da fraternidade e as transformaste em patéticas, após traições e infâmias. Esvaziaste a ânfora da esperança, arrojando fora as concessões do bem. Agora carpes, experimenta as faltas, registra os sofrimentos, anota a soledade.
Reformula conceitos, opiniões e arma-te de paciência e valor a fim de prosseguires otimista. É sempre dia para quem acende a luz da fé no coração e usa o amor nas realizações a que se afervora. Vens de experiências fracassadas e estás em tentativas de equilíbrio. Não te desencantes. Agora é a vez dos outros. Fruem hoje o que possuíste ontem. Ajuda-os a não caírem na alucinação que te venceu, orando por eles, não os invejando, nem pensado mal a respeito deles. Além disso, eles sabem como estão construindo a ilusão, os recursos de que se utilizam e isto basta-lhes como punição gravada na consciência, de que não se conseguem libertar. Sorriem em público e choram a sós. Gozam em sociedade e reconhecem-se solitários. Por penetrar no âmago das questões e no cerne das consciências, afirmou Jesus, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Faze a paz com todos e fruirás das mercês da paz, não julgando, condenando ou perseguindo ninguém. Glórias e insucessos. Pessoa alguma se encontra em clima de privilégio, enquanto na vilegiatura material. Triunfos e galas, destaques e fortuna, saúde e lazer não significam concessões indébitas que alguém pode usufruir sem o ônus da responsabilidade. Empréstimos superiores ensejam aquisições relevantes, de que nem sempre sabem utilizar-se os transitórios mordomos dos valores terrenos. Teste para os portadores dos títulos e laureas, dos bens e moedas, são também exemplo da excelsa misericórdia, a fim de que todos se possam adestrar na movimentação dos recursos que levam à dívida ou à alucinação, mediante o uso e a direção que cada um resolva dar às posses vulneráveis. Isto, porque, as alegrias facilmente se convertem em tristezas, as honrarias e glórias se transmudam em amargura e desaire, as moedas e títulos se consomem e desaparecem, a saúde e o lazer passam, enquanto a vida física se extingue. Somente perduram o que se fez das posses, quanto se armazenou em bênçãos, tudo que se dividiu em nome do amor, multiplicando esperança e paz. Ninguém que esteja em estado de desgraça, enquanto transitando nas roupagens carnais. Soledade, pobreza, doença, limitação, esquecimento constituem provas redentoras de que se utilizam os excelsos mentores encarregados da programática reencarnatória, para a educação, a ascensão e a felicidade dos que tombaram nos fossos da loucura e da criminalidade, quando no uso das disponibilidades que lhes abundavam no passado. Desgraça real é sempre o mal que se faz, nunca o que se recebe. Insucesso social, prejuízo econômico, fatalidades são terapêuticas enérgicas da vida para a erradicação dos cânceres morais existentes em metástase cruel nos tecidos do espírito imortal. Nesse sentido, a soledade se enriquece de presenças, a enfermidade passa, o abandono desaparece, a limitação se acaba, a pobreza cede lugar à abundância e, mesmo ocorrendo a morte, a vida espera, em triunfo, após a cessação dos movimentos do corpo. Êxitos e desditas à luz do Evangelho se apresentam comumente em sentido oposto à interpretação imediatista dos conceitos humanos. Na manjedoura, entre pecadores, no trabalho humilde, convivendo com os deserdados, reputado e perseguido pela agústia dos vencedores terrenos, largado numa cruz, Jesus é o símbolo do triunfo real sobre tudo e todos, imperecível lição, que ninguém pode deslustrar ou desconhecer. Toma-o por modelo e não te perturbes nunca. Nas glórias ou nos insucessos guarda-te na paz interior e persevera no amor, seguindo a rota do bem inalterável. Sob dores extenuantes, sobraçando dores e aturdido no báratro das interrogações sem respostas imediatas, exauras-te sem consolo, face às sucessivas desilusões e amarguras. Tens a impressão de que desmoronaram os teus castelos de esperança como se fossem de névoa brilhante diluída pela ardência do áspero sol do desespero. Todavia, não obstante o acúmulo dos sofrimentos que te gastam, esmagando os teus anelos, quais arietes da impiedade que destrói, dispões da confiança em Deus e não deves desistir da luta. Todas as lágrimas procedem de razões justas, embora não alcances prontamente as suas nascentes. Reconforta-te na decisão das atitudes sãs a que te entregas e não permitas que as leviandades dos fracos e irresponsáveis tisnem de sombras os claros céus do teu porvir. Faz a tua parte ajudando sem, contudo, colocares sobre os ombros o fardo da responsabilidade que te não compete. Ninguém se poupa as dores, inevitáveis, na senda evolutiva. Não é justo, porém,
Permitir que estas esmaguem ou anulem os objetivos relevantes da tua promissora e produtiva reencarnação. Muitos dizem que a morte deverá ser o fim dos padecimentos. Sabes que não é assim. Outros asseveram que morrer é consumir-se no caos. Estás informado que a referência não é correta. Cada vida tem a suceder a desencarnação, decorrente dos hábitos a que se afervore. Para o além consequentemente são transferidos os anseios e os sorrisos, os segredos que se revelam e os enigmas que se decifram, as conquistas que se fixam como bênçãos e os desaires que se convertem em cangue e carga de espinhos. Resolve aqui, quanto antes, logo surge a oportunidade, os problemas e as complicações. Não te ensejes, no entanto, quedas ou desesperos em razão de ti mesmo ou daqueles a quem amas. Cada ser responde pelos próprios atos, hoje ou mais tarde. Tens a luz da fé, que brilha à frente. Preserva-a e insculpe-a no cérebro, clareando o coração. Segue adiante, mesmo que sobraçando tantas dores, estejas a ponto de parar, de desistir ou de tombar. Coroado de espinhos, ferido por uma lança e atendido na sede por uma esponja venenosa, carregando na alma a gratidão e o ouvido dos amigos, sob um céu plumbe que ameaçava a tempestade, Jesus não parecia um triunfador, confundido com dois bandoleiros que completavam a cena trágica do Calvário. Todavia, era o incomparável Filho de Deus no supremo abandono dos homens mas em superlativa glória com a divindade, mediante cujo testemunho atingia o ápice do seu ministério de amor entre as criaturas. Pensa nisso, alma sofredora, e não desfaleças. Dor é bênção libertadora, através da qual se rompem os encantamentos da ilusão e da fatuidade, dando ensejo à inacessível conquista dos inalienáveis tesouros do Espírito Eterno, ditoso após a luta redentora. De ânimo inquebrantável. Em teu compromisso pessoal de renovação contínua com Jesus, precata-te contra os fatores circunstanciais, sutis e perigosos que se te insinuam, transformando-se, posteriormente, em teus algozes impiedosos. O ácido da ingratidão, o fel da amargura demorada, o vinagre da revolta constante, a truculência da rebeldia, a sombra da dúvida, a lâmina da maledicência, o veneno da ira, o azinhave da preguiça e todo um cortejo que lentamente penetra, domina as engrenagens do teu labor, emperrando a máquina das tuas aspirações e sitiando-te no canto escuro do ceticismo ou no poço fundo da soledade. Em lugar deles deixa que se te instalem o labor exaustivo pelo bem, o aroma da esperança nas ações, o óleo do otimismo nas peças enferrujadas pela decepção, a chama da alegria em toda atividade, a presença da tolerância na luta, o amplexo da fraternidade autêntica junto aos demais, a paz da paciência e o tempero do bom humor, de forma estimulante para os momentos azados em que os problemas pareçam ameaçar consumir-te. Não faltam os conspiradores da paz nos arraiais do nosso bom viver. Ululam, entretanto, também, os estímulos da santificação quando nos voltamos para as esferas da luz. Fitando o sol e deixando-te por ele deslumbrar, é natural que nem sempre te detenhas no solo e os teus pés sejam feridos, agredidos pela urze e pelo pedroço que terás de calcar. Não obstante, ao atingires o planalto que te deslumbra, à frente, de onde poderás vislumbrar os horizontes sem fim da plenitude da vida, serão de menos importância os óbices vencidos, que ficaram para trás, os problemas superados que deixaste margem. Cada alma, porém, segue até onde pode. Não sejas daqueles que coletam mágoas, que desertam, que desconfiam, que ruminam desesperos íntimos, que modificam a estrutura de fatos ao prazer do desequilíbrio interior. Filho da luz divina, marchando na direção do Pai, deixa as bagas de amor como gotas de orvalho de carinho pelos caminhos percorridos, porque o homem será sempre, hoje ou mais tarde, o que se faça de si mesmo. Forte, deverá vencer as paixões, fraco, deverá fortalecer-se em Cristo para a vitória de si mesmo. E entregando-te em clima de total confiança a Deus triunfarás, porque tal é a meta que a todos nós está destinada. Ingratidões. Muito raro nos corações, por enquanto, o sentimento da gratidão. O semblante afável, a voz melodiosa, a atitude gentil no ato da solicitação do auxílio, quase sempre se convertem em sisudez, verbetes duros, gestos bruscos no momento de retribuir. Gratidão prescreve altruísmo, amplitude de espírito, riqueza de emoções. Como o egoísmo prossegue triunfante,
em grande número de pessoas, estas, mesmo quando sentem as expressões do reconhecimento repontarem no imo, se asfixiam, vencidas por controvertidos estados íntimos. Algumas alegam que não sabem retribuir, que se constrangem, sentem receio, avergonham-se. E olvidam que é sempre mais feliz aquele que dá, felicitando-se, também quem retribuir sentimentos, gestos ou palavras. Retribuir com ternura, com expressões de afeto, com gestos de simpatia fraternal em testemunhos de solidariedade constituem formas de gratidão no seu sentido nobre. Não apenas por meio de moedas, objetos, utensílios deve ser a preocupação dos que se beneficiaram junto a alguém, buscando exteriorizar ou traduzir gratidão de que se sentem possuídos. Sê tu quem doa reconhecimento, quem resgata a dívida da gratidão pela fidelidade, afeição e respeito a quem te foi útil. Nunca esqueças o bem que recebeste, embora se modifiquem os quadros da vida em relação a ti ou a quem te beneficiou. Se alguém te retribui com a ingratidão o bem que doaste, exulta. É com trema sempre melhor receber a ingratidão do que exercê-la em relação ao próximo. Se ofertaste carinho e bondade, sustentando a alegria nos corações alheios e te retribuem com azedume ou indiferença, alegra-te. O ingrato é alguém que enlouquece a longo prazo. Se te sentes tentado à decepção, porque o bem que fazes se demora sem a resposta dos que o fruem, rejubila-te. A árvore não se nega a doar aos malfeitores do caminho novos frutos, após ser apedrejada por eles. Não te constitua modelo aquele que delinque pela ingratidão ou que te esquece o benefício vencido pela soberba. O bem que faças é bem em triunfo no teu coração. Receber o retributo seria diminuir a significação do que realizaste. Bendize, assim, os ingratos e ora por eles, porquanto estão em piores condições do que supões e se puderes, ajuda-os mais, pois a felicidade é sempre maior naquele que cultiva o amor e a misericórdia, jamais em quem recebe e esquece, beneficia-se e despreza o benfeitor. 10ª parte. Da Lei de Liberdade. 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. O Livro dos Espíritos. Direito de liberdade. Intrinsecamente livre, criado para a vida feliz, o homem traz, no entanto, íncitos na própria consciência, os limites da sua liberdade. Jamais devendo constituir tropeço na senda por onde avança o seu próximo, é-lhe vedada a exploração de outras vidas sob qualquer argumentação, das quais subtrai o direito de liberdade. Sem dúvida, centenas de milhões de seres transitam pela infância espiritual, na Terra, sem as condições básicas para o autodiscernimento e a própria condução. Apesar disso, a ninguém é lícito aproveitar-se da circunstância, a fim de coagir e submeter os que seguem na retaguarda do progresso, antes competindo aos melhor dotados e mais avançados de estender-lhe as mãos, em generosa oferenda de auxílio com que os educarão, preparando-os para o avanço e o crescimento. Liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela triunfar sem esta. A responsabilidade resulta do amadurecimento pessoal em torno dos deveres morais e sociais, que são a questão matriz fomentadora dos legítimos direitos humanos. Pela lei natural todos os seres possuímos direitos, que, todavia, não escusam a ninguém dos respectivos contributos que decorrem do seu uso. A toda criatura é concedida a liberdade de pensar, falar e agir, desde que essa concessão subentenda o respeito aos direitos semelhantes do próximo. Desde que o uso da faculdade livre engendre sofrimento e coerção para outrem, incide-se em crime passível de cerceamento daquele direito, seja por parte das leis humanas, sem dúvida nenhuma através da justiça divina. Graças a isso, o limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência de cada pessoa, que gera para si mesmo o cárcere de sombra e dor, a prisão sem barras em que expungirá mais tarde, mediante o impositivo da reencarnação, ou as asas de luz para a perene harmonia. A liberdade é a grande saga dos povos, das nações, da humanidade que lutam através dos milênios contra a usurpação, a violência, a hegemonia da força dominadora, sucumbindo, sempre, nessas batalhas os valores éticos, vencidos pelo caos da brutalidade.
livre o homem se tornará, somente, após romper as férreas algemas que o agrilhoam aos fortins das paixões. A sua luta deve partir de dentro, vencendo-se, de modo a, pacificando-se interiormente, usufruir dessa liberdade real que nenhuma grilheta ou presídio algum pode limitar ou coibir. Enquanto, porém, arrojar-se à luta sistemática de opinião de classe, de grei, de comunidade, de fé, de nação, estimulará a desordem e a escravidão do vencido. Todo vencedor guerreiro, porém, é servo de quem lhe padeça as mãos, qual ocorre com os guardiães de presidiários, que se fazem, também, presos vigiando encarcerados. Prega e vive o amor conforme o ensinou Jesus. Ensine-os a verdade em torno da vida em triunfo, de que está referto o Evangelho, a fim de seres livre. Atente aos deveres que te ensinam engrandecimento e serviço ao próximo. O trabalho pelos que sofrem limites e tumultos ensinar-te-á autoconhecimento, favorecendo-te com o júbilo de viver e a liberdade de amar. Na violência trágica do Gólgota não vemos um vencido queixando-se, esbravejando impropérios e explodindo em revolta. Sua suprema sujeição e seu grandioso padecimento sob o flagício da loucura dos perseguidores gratuitos atingem o clímax no brado de perdão a todos, ingratos, cruéis, insanos, em insuperável ensinamento sobre a liberdade de pensar, falar e agir com a sublime consciência responsável pelo dever cumprido. O bem sempre. O bem que deixes de fazer, podendo fazê-lo, é um grande mal que fazes. Quando convidado a informar sobre alguém, referes-te ao seu lado positivo, dando oportunidade ao outro para renovar as suas paisagens íntimas infelizes, sem o constrangimento de saber que os demais estão inteirados das suas dificuldades. Se alguém agir mal em referência a ti, inutilmente passarás o acontecimento adiante. Muito ajuda aquele que não divulga as mazelas do próximo. Hábito salutar se deve impor o cristão para o feliz desiderato, na comunidade em que realiza as suas experiências evolutivas, policiar a palavra. Infelizmente, a invigilância em relação ao verbo tem sido responsável por muitos dissabores e conflitos que não se justificam. Aliás, coisa alguma constitui desculpa honesta para contendas e perturbações. A civilização e a cultura, engendrando os valores éticos da educação, constituem eficientes recursos para que o homem se liberte das paixões inferiores que geram desforços, agressões, pelejas, através dos quais resvala, inexoravelmente, de retorno às expressões primitivas, que já deveria haver superado. Toda interpelação agressiva, qualquer verbete ferinte, cada reação violenta constitui ingrediente para a combustão do ódio e a semeação nefasta da amargura. Útil quão urgente o esforço pela preservação da paz íntima, mesmo quando concitado ao desvario diretamente chamado ao desforço pessoal. Dos hábitos mentais, suspeita, e ciúme, inveja, animosidade, fixação como dos condicionamentos superiores pelo exercício do pensamento, reflexão, prece, humildade, autoexame, decorrem as atitudes, quando se é surpreendido pela agressividade ou perseguido pela antipatia espontânea de alguém, em si mesmo inditoso. Reagirás sempre, conforme cultives o pensamento. Falarás e agirás conforme as aquisições que armazenares nos depósitos mentais, através das ocorrências do cotidiano. Assim, atenta, quanto possível, para os valores dignificantes do teu próximo, exercitando-te nas visões relevantes e contribuirás com expressivos recursos em favor da economia de uma terra feliz porque aspiras na vivência contínua do bem sempre. Segurança íntima. Embora atingido pela malevosa insinuação da inveja, não te deixes arrastar à inquietação. Não obstante a urdidura da maledicência tentando envolver-te em suas malhas, não te perturbes com a sua insídia. Mesmo que te percebas incompreendido, quando não caluniado pelos frívolos e despeitados, não te aflijas. Segurança interior deve ser a tua força de equilíbrio, a resistência dos teus propósitos. Quem é fiel a um ideal dignificante não consegue isentar-se da animosidade gratuita. Que graça soberana, ou sequer logra permanecer inatacável pela pertinácia da incúria. Somente os inúteis poderiam acreditar-se não agredidos. O bom operário, todavia, quando na desincumbência dos deveres, experimenta as agressões de todo o porte com que os cômodos e insatisfeitos pretendem desanimá-lo. De forma alguma concedas acesso à irritação ou à informação malsana à tua esfera de atividades. Quando te sentires compreendido, laureado pelos sorrisos e beneplácitos humanos,
Quizá estejas atendendo aos interesses do mundo, contudo não te encontrarás em conduta correta em relação aos compromissos com Jesus. Quem serve ao mundo e ele se submete certamente não dispõe de tempo para os deveres relevantes, em relação ao espírito. A recíproca, no caso, é a verdadeira. Não te cimirás, portanto, a calúnia, a difamação, as artimanhas dos famanazes da irresponsabilidade, exceto se estiveres de acordo com eles. Não produzem e sentem-se atingidos por aqueles que realizam, assim desgastando-se partindo para a agressividade, com as armas que lhes são afins. Compreende-os malgrado não te concedas sintonizar com eles, nas faixas psíquicas em que atuam. Não reajas, nem os aceites. Suas farpas não devem atingir-te. Eles estão contra tudo. Afinal estão contra eles mesmos, por padecerem de hipertrofia dos sentimentos e enregelamento da razão. Segurança íntima é fruto de uma consciência tranquila, que decorre do dever retamente cumprido, mediante um comportamento vazado nas lições que aures na doutrina de libertação espiritual, que é o Espiritismo. Assim, não te submetas ou te condiciones às injunções de homens ou entidades, se pretendes servir ao Senhor. Toda sujeição aos transitórios impositivos das paixões humanas, em nome do ideal de vida espiritual, se transforma em escravidão com lamentável desrespeito aos compromissos reais assumidos em relação ao Senhor. Recorda-te dele, crucificado, desprezado, odiado por não se submeter aos impositivos da mentira e das vacuidades humanas, todavia triunfante sempre pela sua fidelidade ao Pai. Erro e queda. Não erreis, não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 16. O salutar conselho do apóstolo Tiago continua muito oportuno e de grande atualidade para os cristãos novos. Erro, compromisso negativo, amarra ao passado. Ao erro cometido impõe-se sempre a necessidade de reparação. Quem conhece Jesus não se pode permitir o desculpismo constante, irresponsável, que domina um sem número de pessoas. Por toda parte se apresentam os que mentem e traem, enganam e dilapidam, usurpam e negligenciam, exploram e envilecem, aplaudidos uns, homenageados outros, constituindo o perfeito clã dos iludidos em si mesmos. Sem embargo, o mal que fazem ao próximo prejudica-os, porquanto não se furtarão a fazer a paz com a consciência, agora ou depois. Anestesiados os centros do discernimento e da razão, hoje ou amanhã as conjunturas de que ninguém se consegue eximir impor-lhes um reexame de atitudes e de realizações, gerando neles o impositivo do despertamento para superiores conceituações sobre a vida. Enquanto se erra, muitas vezes se diz crer na honestidade e valia da ação, como é ocultar-se em ideais ou objetivos que têm aparência elevada e honesta. Todavia, todo homem, à exceção dos que transitam nas faixas mais primitivas da evolução ou os que padecem distúrbios psíquicos, tem a noção exata do que lhe constitui bem e mal, do que lhe compete, ou não, realizar. Dormem nos recessos íntimos do ser e despertar no momento próprio as inabordáveis expressões da presença divina, que se transformam em impulsos generosos, sentimentos de amor e fé, aspirações de beleza e ideal nobre que não se podem esmagar ou usar indevidamente sem a correspondente consequência, que passa a constituir problemas e dificuldade na economia moral e espiritual do mau usuário. Refere-se, porém, especificamente o apóstolo austero do Cristo, aos erros que o homem pratica em relação à concupiscência e à desconsideração para com o santuário das funções genésicas. O espírito é sempre livre para escolher a melhor forma de evolução. Não fugirá, porém, aos escolhos ou aos alcatifados que lhe apraz colocar pela senda em que jornadeia. Em razão disso, a advertência merece meditada nos dias em que, diminuindo as expressões de fidelidade e renúncia, se elaboram fórmulas apressadas para as justificativas e as conivências com a falência dos valores morais, que engoda os menos avisados. Os seus fâmulos criam-se progressistas e tornam-se concordes para fluírem mais, iludindo-se quanto ao que chamam evolução da ética. Não te justifiques os erros. Se possível, evita errar. Desculpa os caídos e ajuda-os, mas luta por manter-te de pé. A corroborar com a necessidade imperiosa da preservação moral do aprendiz do Evangelho, adverte Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, conforme se lê no capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Perfeitamente concorde com a lição de Tiago, os dois ensinamentos são inadiável concitamento à resistência contra as tentações.
A tentação representa uma avaliação em torno das conquistas do equilíbrio por parte de quem busca o melhor, na trilha do aperfeiçoamento próprio. Assim, policia-te, não caindo nem fazendo outrem cair. Pensamento otimista e sadio, palavra esclarecedora, sem a pimenta da malícia ou da censura e atitudes bem definidas no compromisso superior aceito, ser-te-ão abençoadas forças mentais escuras morais impedindo-te que erres ou que caias. Na esfera dos sonhos, os interesses recalcados, as aspirações frustradas, os tormentos íntimos, complexos, mal conduzidos dormem temporariamente no inconsciente do homem e assomam quando emoções de qualquer porte fazem-no desbordar, facultando predomínio de conflitos em formas perturbadoras, gerando neuroses que se incorporam à personalidade, inquietando-a. Da mesma forma os ideais de enobrecimento, os anelos de beleza, o hábito das emoções elevadas, a mentalização de planos superiores, as aquisições e lutas humanistas repousam nos departamentos da subconsciência, acordando, frequentemente, e produzindo euforia, emulações no homem, ajudando-o no seu programa de paz interior e de realizações externas. O homem é sempre aquilo que armazena consciente ou inconscientemente nos complexos mecanismos da mente. Quando se dá o parcial desprendimento da alma através do sono natural, assodado pelos desejos e paixões que erguem ou envilecem, liberam-se as memórias arquivadas que o assaltam, em formas variadas de sonhos nos quais se vê envolvido. Permanecem nesse capítulo os estados oníricos da catalogação freudiana, em que as fixações de ordem sexual assumem expressões de realidade, dominando os múltiplos setores psíquicos da personalidade. Além deles, há os que decorrem dos fenômenos digestivos, das intoxicações de múltipla ordem por consequência dos estados alucinatórios momentâneos, que produzem. Concomitantemente, em decorrência do cultivo de ideias deprimentes ou das otimistas, a alma em liberdade relativa sente-se atraída pelos locais que lhe são inacessíveis, enquanto na lucidez corpórea e fortemente arrastada por esse anseio de realização desloca-se do envoltório físico e visita aqueles com os quais se compraz e onde se sente feliz. Disso decorrem encontros agradáveis ou desditosos em que adquire informes sobre ocorrências futuras, esclarecimentos valiosos, ou, conforme o campo de interesse que cada qual prefira, experimenta sensações animalizantes, frui, em agonia, as taças vinagrosas dos desejos inconfessáveis, continuando o comércio psíquico com entidades vulgares, perversas ou irresponsáveis que se lhe vinculam ao pensamento, dando origem a longos e rudes processos obsessivos de curso demorado e de difícil liberação. Nos estados de desprendimento pelo sono natural, a alma pode recordar o seu pretérito em tomar conhecimento do seu futuro, fixando essas impressões que assumem a forma de sonhos nos quais as reminiscências do ontem, nem sempre claras, produzem singulares emoções. Outros sim, a visão do porvir, as revelações que aurem no intercâmbio com os desencarnados manifestam-se como positivos sonhos premonitórios de ocorrência cotidiana. Quanto mais depurada a alma, possibilidades mais amplas depara, sucedendo, no sentido inverso, pelo seu embrutecimento e materialização, os desagradáveis e perturbadores sucessos na esfera dos sonhos. Multiplicam-se e perpassam em todas as direções ondas mentais, que percorrem distâncias imensas, sintonizando com outras que lhes são afins e que buscam intercâmbio. Em decorrência, pouco importa o espaço físico que separa os homens, desde que estes intercambiam mentalmente na faixa das aspirações, interesses e gostos que os caracterizam e associam. Quando dorme o corpo, não adormece o espírito exceto quando profundas azebetações e anestesiamentos íntimos lhe perturbam os centros da lucidez. Automática, inconscientemente, libera-se do corpo e arroja-se aos recintos que o agradam, porque anseia de que supõe necessitar. Quando, porém, se exercita nos programas renovadores e preserva os relevantes fatores da dignificação humana, sutilizam-se as suas vibrações, sintonizando nas ondas que o erguem às esferas da paz e da esperança, onde os seres ditosos, encarregados dos labores excelentes dos homens, facultam que se mantenham diálogos, recebendo recursos terapêuticos e lições que se incorporam à individualidade, indelevelmente. Nas esferas dos sonhos, nos círculos espirituais elevados ou nos tormentosos conforme a preferência individual, se engendram muitas, incontáveis programações para o futuro humano, nascendo ali ou se corporificando, quando já existentes,
Os eloquentes capítulos das vidas em santificação, como as tragédias, os vandalismos, as desditas inomináveis. Vive no corpo físico considerando a possibilidade da desencarnação sem aviso prévio. Cada noite em que adormeces, experimentas um fenômeno consentâneo ao da morte. Dormir é morrer momentaneamente. Desse sono logo retornas, porque não se te desatam os liames que fixam o espírito ao corpo. Podes, porém, pelas ocorrências que experimentas na esfera dos sonhos, ter uma ideia do que te sucederá nos círculos da vida, após o desenlace definitivo. Por tal imperativo, aprimora-te, eleva-te, supera-te, mediante o exercício dos pensamentos salutares e das realizações edificantes. Não apenas fluirás de paz por decorrência da consciência reta, como te prepararás para a vida real, porquanto, examinada do ângulo imortalista, o homem, na Terra, se encontra numa esfera de sonhos, que normalmente, transforma, por invigilância ou rebeldia, em desditoso pesadelo. Exigência da fé. Permitir-se a fé, um ato de coragem. Abandonar vícios e imperfeições, atitude estoica perante a vida. Superar impedimentos da própria leviandade, esforço hercúleo de elevação. Facultar-se consciência de dever, maioridade espiritual. O ato de crer implica, inevitavelmente, no dever de transformar-se, abdicando dos velhos hábitos para impor-se disposições impostergáveis na tarefa da edificação interior. A comodidade da negação, a permanência da indiferença, a prosaica atitude de observador contumaz, encontram, na fé religiosa, o seu mais temível adversário, porquanto, esta impele o homem a modificações radicais, arrancando-o da inércia em que se compraz para a dinâmica relevante que conduz à felicidade real. Luta-se contra a crença quanto às realidades da vida indestrutível pela morte e, todavia, ele inata no espírito humano. Essa reação, porém, muitos a justificam no utilitarismo, de que se servem, no parasitismo emocional em que se acomodaram e preferem, inconsequentes. No entanto, mais do que pela falta de razões e de fatos sobre a supervivência, que os negadores, alegam, não dispõem, isto sim, da coragem para recomeçar em bases novas, abandonar tudo, renunciar-se e seguir adiante, cobrindo as pegadas deixadas por Jesus. Impõe-te valentia para desfazer-te do homem velho e referta-te com os estímulos da fé, ressarcindo dívidas, remotas e próximas, contribuindo, assim, para o mundo melhor do futuro, mediante a tua própria melhora. Refletindo nas lições do Evangelho, compreenderás o imperioso convite da fé, e, experimentando as atitudes espíritas, mediante o intercâmbio dos habitantes dos dois mundos, o espiritual e o material, perceberás o porquê da urgência de incorporar-te à falange dos que creem e lutam, dos que amam e servem, dos que, morrendo, nascem para a vida verdadeira e ditosa. Além de libertar-te das fúteis querelas e exibições que ocorrem no picadeiro do corpo físico, a fé te concederá visão reconfortante e plenitude em todos os teus dias. Valoroso, mantém-te confiante nos postulados evangélicos e permite-te, sem titubeios, a fé, com a resolução de quem está disposto a pelejar infatigável até vitória final com Jesus. 11ª parte. Da lei de justiça, de amor e de caridade. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O Livro dos Espíritos. Ante o amor. Quando te encontres semi-vencido pelos problemas que comumente assaltam o homem na trilha da evolução, já experimentado o ressaibo da amargura e do desencanto, ou quando aborda do resvaladouro, na direção do crime e da alucinação, antes da decisão aconselhada pela ira ou pela violência, perguntes ao amor a trilha que deves tomar e o amor te responderá com sabedoria como prosseguires, não obstante o céu nublado e os caminhos refertos pela perplexidade e pelo pavor. Talvez não consigas alcançar a meta da paz que persegues imediatamente nem a logres em caráter imediato próximo. No entanto, não desfaleças na tentativa. O amor te faltará em mansuetude e brandura, paz e esperança. Todo esse conjunto de valores exigir-te-á grande esforço e aguardarás tempo, a fim de se materializarem, modificando o contingente das realizações habituais.
Apesar da aspereza que a decisão amorosa te exigirá, fluirás desde o início da decisão uma tranquilidade que decorre da consciência liberada das amarras infelizes do personalismo enfermiço quanto do egoísmo perturbador. No amor, causa primeira de todas as coisas porquanto a criação é um ato de amor, se iniciam e se findam todas as ambições, encontrando-se respostas para todas